Fala galera, paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então, hoje é sábado, dia 20 de junho de 2020, e hoje a gente vamos estar lendo o capítulo 9 e 10 do Evangelho de Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bíblia Ave Maria, página 1359, capítulo 9, versículo 1. Vai dizer o seguinte: reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorreram as aldeias, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tantas coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Versículo 10. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto, para o lado de Betsaida. Logo que a multidão soube, e o foi seguindo, Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança, e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que o servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Versículo 18. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte, e que ressuscite ao 3º dia. Em seguida, dirigiu-se a todos
Agora não só aos discípulos, dirigiu-se a todos agora. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo, e se causa a sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão, até que vejam o reino de Deus. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram grande pavor. Então da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se, e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Olha só, Jesus então levou Pedro, Tiago e João. Primeiro ele pediu para os discípulos e para aqueles que o seguiam, que quem quiser seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. E para os discípulos, experimentaram um pouquinho do que vai ser a ressurreição. Ele apareceu em glória, se transfigurou, e apareceu Moisés e Elias, 2 personagens importantes do Antigo Testamento. Moisés, que representa a lei, o povo de Deus, que saiu da escravidão do Egito, e Elias representa os profetas, sendo um dos maiores que teve grande poder nas suas ações. E Jesus com eles. Jesus que é a figura mais importante, é o Filho de Deus, que devia morrer, mas ressuscitar. Então a voz que veio da nuvem, que é a voz de Deus Pai, este é meu Filho muito amado, ouvi-o. Então este é um recado para os apóstolos e para nós. Devemos escutar Jesus Cristo. Devemos escutar o Espírito Santo que fala das coisas de Jesus Cristo. Muito bem. Agora a gente vai no versículo 37. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apoderara dele, e subitamente dá gritos, se apodera dele.
voltando ao versículo 39, gente. Um espírito se apodera dele, e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fá-lo espumar, e só larga depois de deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações essas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a este respeito. Agora o versículo 46. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos que um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe o proibais, porque o que não é contra nós é a nosso favor. Agora a gente vai ver a parte que já começa a viagem de Jesus para Jerusalém. Já começa a subida dele para Jerusalém para ele se entregar em morte, né? Agora versículo 51. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros, que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos, para lhe arranjar pousada, mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu severamente: Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Versículo 57. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Agora a gente vai para o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, seguindo ali a proposta, né, das leituras,
Esse evangelho de Lucas é um pouco mais extenso, mas se a gente for fiel aí 15, no máximo 30 minutos por dia, a gente consegue ler tudo que é proposto ali, né? Então vamos lá, capítulo 10. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz, mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos apegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitado até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos são sujeitos, mas alegrai-vos de que vossos nomes estejam escritos nos céus. Olha só, essa parte então que a gente vê a missão dos 72. Lá no capítulo 9, ainda que desse vídeo, a gente viu a missão dos 12. Mas como Jesus estava subindo a Jerusalém e faltava ainda lugares para ele anunciar, ele organizou 72 discípulos que o seguiam e mandou de 2 em 2 para anunciar, para pregar, para adiantar o trabalho que ele teria que fazer. E hoje em dia ainda o Senhor precisa de nós. Embora Ele seja onipotente, onipresente, onisciente, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Ele ainda quer contar com a nossa ajuda. Ele quer contar com a ajuda de cada um de nós, seus discípulos, para anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus que está próximo. E Ele deu poder para nós, que somos seus discípulos, para expulsar os demônios, expulsar os espíritos imundos, para curar os enfermos e muito mais, para restaurar e converter os corações e conduzi-los para o Senhor. E o mais importante é que os nossos nomes, se nós formos firmes, estarão também gravados, escritos nos céus. Que maravilha, né?
Vamos lá então, para a gente terminar o capítulo 10. Agora versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem que vós vedes. Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Versículo 25, agora começa uma parábola lindíssima. Levantou-se um doutor da lei, e para pô-lo à prova perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai,